Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 4 de março, quinta-feira. Eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, na oração do dia, que é a oração que o celebrante pronuncia logo depois do ato penitencial, que fala assim: ó Deus que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Eu acho que é uma oração belíssima, com poucas palavras, diz o essencial. O poder de Deus, que com paixão e misericórdia quer restaurar a nossa inocência, que age pelo poder do Espírito Santo, de modo tal que orienta os nossos corações da maneira para o Pai, e de tal forma que fiquemos firmes na fé e eficientes nas obras. É uma oração maravilhosa que poderíamos repetir muitas vezes ao longo do dia para invocar esta iniciativa divina ao nosso favor pela sua misericórdia. A primeira leitura é do profeta Jeremias e repete um tema familiar já no Antigo Testamento, quando se diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. São como cardos no deserto que não vêm chegar à floração, porque é como quem vive em região salobra e desabitada. E depois fala ao contrário: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Sua folhagem mantém-se verde, nunca deixa de dar frutos. E depois termina dizendo: eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder. Mas quando Jeremias está dizendo maldito o homem, claro, aqui se entende o ser humano, tanto os homens como as mulheres. Mas a coisa interessante é que o homem que confia, o ser humano que confia no ser humano, quer dizer, na própria força, na própria capacidade, no dinheiro que tem, no poder de que dispõe, na fama, no prestígio, etc. Por quê? Porque tudo isto não vale nada. E nós estamos cansados de conhecer gente que foi famosa, que foi isto, que foi aquilo, que tinha muito poder e tal, mas que, de repente, perde tudo, é humilhado pela justiça porque se descobrem coisas erradas. E, em suma, sempre esta autoconfiança exagerada nas próprias capacidades dificilmente funciona por longos períodos. É muito importante esta atitude de simplicidade que reconhece que o fundamento de tudo está no Senhor. E quando damos os passos para ir construindo, segundo o desígnio dele, a nossa vida e as obras que realizamos, então as coisas, mesmo quando não funcionam, acabam dando algum resultado misteriosamente positivo, pensado por Deus, mesmo que seja apenas abrir outros horizontes para pensar outras coisas, porque aquelas inicialmente empreendidas não estavam dando certo. E o Salmo responsorial vai na mesma direção. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite. Ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. E depois ainda fala: mas bem outra é a sorte dos perversos, são iguais à palha seca que o vento dispersa. E assim, sempre a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, vai
renovando o convite para que nós sejamos fiéis ao caminho de Deus, na observância da sua lei, confiando na sua misericórdia. E o Evangelho relata, é de São Lucas, e conta a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. É uma parábola famosa que todo mundo conhece. Eu vou reler algumas coisas e fazer algum comentário. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, os cachorros vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Interessante a diferença da sorte. O pobre morre e é levado junto de Abraão. E o rico morre e vai para onde? É enterrado. Quer dizer, ali acaba tudo. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E assim, é evidente que a preocupação de Jesus, além de falar que a indiferença diante da pobreza e do sofrimento não corresponde ao desígnio de Deus, somos convidados a ter sempre um olhar semelhante ao olhar de Jesus, que é um olhar de compaixão para aqueles que padecem, especialmente os que estão próximos de nós. Mas o foco mesmo do que Jesus quer ensinar está nestas últimas palavras. Quando uma pessoa está com o coração fechado, não somente para os pobres, porque se alguém tem um coração fechado para os pobres, provavelmente tem também um coração fechado para Deus, e vice-versa. Então, Jesus diz: se não escutam a Moisés e os profetas, aos padres e às pessoas consagradas e aos agentes de pastoral, ao Papa, ao bispo que fala, a toda a igreja, então eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Quer dizer, ou nós temos um coração disponível para entender algo deste desígnio de Deus, mesmo as coisas mais maravilhosas e inesperadas, como alguém que volta vitorioso da morte, como Jesus retornou vitorioso da morte, será suficiente para quebrar aquele fechamento e abrir o coração e a inteligência para reconhecer a grandeza de Deus e a sua misericórdia. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.